Volume 22. Capítulo 9. A princesa Rudeus entra na briga. Muri me levou para um lugar alto com uma boa visão da arena. Quando chegamos lá, a melhor parte da luta já estava em andamento. Eris. Não desista, Eris. Eu não posso. Não assim. Eles são muito. Vamos lá, eu não posso ou. Na arena, havia 5 animais de pelo longo, do tamanho de cães grandes. Eles se reuniram em torno de Eris, prendendo-a. Risque isso. Essa não é a maneira correta de descrevê-lo. Eris estava acariciando as criaturas enquanto elas se aglomeravam ao seu redor, parecendo estar na lua de felicidade. Roxy estava tentando tirá-las de cima dela, mas elas eram grandes demais para ela. Ela se chocava contra eles e não conseguia se aproximar de Eris. Eu vim para ver Eris sendo durona, pensei, não, o que quer que isso seja. Errerê. Ao meu lado, Muri de repente deu uma risadinha. Seu campeão foi levado pelos familiares de Arcantos das Chamas. Familiares? Sim, Arcantos das Chamas envia seus familiares para medir seus oponentes. Na verdade, eles são bastante desonestos. Eles farejam a força, mas se sentirem a fraqueza, atacam e arrancam o oponente membro por membro. Ah, não. Mas e a Eris? Ela deve ter um cheiro tão forte para eles que eles se tornaram completamente domesticados. Oh, não. Eles são tão grandes e tão fofos. Se eles gostaram da Eris, não há esperança. Arcantos deu um risinho, um pouco incerto. Voltem para mim, meus familiares. Ela está além de vocês, ao que parece. Agora voltem para mim. Voltem para mim, eu digo. Vamos lá, voltem para mim. Aparentemente, os familiares gostavam muito de Eris. Eles não reagiram nem um pouco quando Arcantos, presume que fosse o cara de armadura preta, os chamou. Enquanto isso, Eris parecia ter morrido e ido para o céu. Ela estava em um estado de baba e felicidade. Talvez fosse de se esperar, mas os familiares, de alguma forma, também pareciam encantados, embora Eris os estivesse agarrando com todas as suas forças. Eu não me importaria de ter 1 ou 2 familiares que pudessem resistir a Eris em casa. Seria um alívio para o Léo, a Linia e a Porcena. Depois de ser jogada de bunda no chão novamente, Roxy se levantou e se virou para encarar Arcantos. Urg, que covardia! Então, é assim que os seguidores da escola excêntrica do estilo do Deus do Norte lutam. Quem você está chamando de excêntrico? Não me coloque no mesmo grupo que eles. Eu queria ver que tipo de oponente você era, nada mais. Sim, claro! Arcantos bufou. Por mais que me irrite ser chamado de excêntrico, isso não importa. Seu campeão é incapaz de derrotar meus familiares. Você é fraco. Você vai deixar isso para lá, Sr. Arcantos. Agora é só você, mago. E então? Se você se render, eu deixarei ir. Há um velho ditado em minha família que diz que devemos ser gentis com o clã Migurd. Se eu recuar, quem salvará Rudeus? Você é forte de coração. Arcantos gritou, depois colocou a espada na boca e ficou de 4, parecendo um lobo robô. Essa era uma postura de 4 patas no estilo do Deus do Norte. Ele mergulhou em Roxy com uma velocidade assustadora. Roxy reagiu em um instante. Majestosa lâmina de gelo, eu a convoco para derrubar meu inimigo. Lâmina de gelo, gritou ela, encurtando o encantamento. Mas ela estava enfrentando Arcantos, um dos guardas pessoais de Atolf. A armadura negra que eles usavam era imbuída de uma resistência mágica formidável. A lâmina de gelo de Roxy caiu com um estrondo. Morra, ele gritou. Ag, cuidado. O Ag. Arcantos saiu girando quando uma força incrível bateu em seu lado. Ele voou para fora da borda da plataforma da arena. Roxy, os outros guardas e os familiares desgrenhados ficaram olhando para ele confusos. Depois, viraram-se para olhar para mim em uníssono. Ah, desculpe-me por isso, escapou. Murmurei. Ao ver Roxy em perigo,
reagi com um canhão de pedra antes que pudesse me conter. Normalmente, eu pelo menos gritava canhão de pedra para avisar meus aliados que estava prestes a atacar, mas dessa vez eu o fiz de forma totalmente não verbal. Mestre Rudeus, Muri suspirou. Quero dizer, o que eu deveria fazer? Vamos lá, a Roxy estava em perigo. Eu sei que você disse antes que ninguém vai morrer, mas você não pode esperar que eu fique aqui sentado e assista enquanto a Roxy chora e se contorce em agonia enquanto agarra o coto do braço. Mesmo que ela estivesse pronta para fazer o sacrifício. Bem, eu vou permitir. Salvar o herói quando tudo parece perdido faz parte do papel da princesa, afinal de contas. Ufa! Pelo menos por enquanto, não tínhamos sido reprovados em nossa batalha sequencial dos 4 Supremos. Não íamos voltar para casa sem lutar contra a Toph. Na verdade, posso ir até ela. Ou ainda há uma batalha contra o dragão que guarda a torre onde a princesa está aprisionada ou algo assim? Essa é uma boa ideia, mas teríamos dificuldade em capturar um dragão. Disse Muri. Bem, a princesa já está aqui fora e participando da luta. As regras são um pouco confusas nesse ponto, então não vejo por que não. Uma área confusa, não é? Bem, eu não era exatamente uma princesa de verdade, e havia muitas áreas confusas em todo esse processo. Essa luta, por exemplo. Metade da razão pela qual ela começou foi porque eu me expressei mal e depois por capricho de Toph. Não faz sentido ficar preso a detalhes tão tarde no jogo quando nenhum deles estava claro para começar. Acho que é aqui que eu me despeço, eu disse. Que você tenha sorte na batalha, respondeu Muri. Tenho algumas coisas para preparar. Ah, certo, depois disso, a Toph sobe ao palco, pensei. Saltei para a arena e corri até a Roxy. Oh, Rude. Você está bem? Estou bem, apenas fui envolvido no pequeno número de comédia da Toph. E você? Perguntei, examinando-a para ter certeza de que não estava machucada. Havia marcas de queimaduras em suas vestes, algumas manchas úmidas aqui e ali, além de queimaduras e arranhões no rosto. Ela não tinha sofrido nenhum ferimento grave. Ou isso, ou tinha se curado sozinha. Tem sido difícil. O terceiro foi especialmente forte, um cavaleiro mago que usava magia de fogo e vento e atacou a Eris e a mim ao mesmo tempo. Eu gostaria de ter visto isso. Aposto que foi uma batalha épica. Roxy passou a usar gestos para demonstrar o quão poderoso era o Peridoto da Terra. Peridoto, da Terra. Esse é o mago que usava magia de fogo e vento. De onde veio a Terra, então? O fogo e o vento foram tomados pelos outros primeiro? Não, não importa. Não é importante. Roxy me disse que ele era o mago espadachim mais forte dos 4 Supremos, com experiência em batalhar contra vários adversários. Sua estratégia era atacar a Eris com magia e atingir a Roxy com sua espada. A Roxy foi forçada a contra-atacar a magia que ele enviou a Eris, que não tinha nenhuma resistência mágica, enquanto a Eris teve que proteger a Roxy, cuja defesa física era ruim. Mas Eris lutava no estilo Deus da Espada, a defesa não era seu ponto forte. Incapazes de fazer qualquer coisa além de proteger a outra, elas se viram perdendo terreno aos poucos. Mas então Roxy teve um lampejo de brilhantismo. Em teoria, um contrafeitiço cancela o feitiço do oponente, e é comum dizer que um bom contrafeitiço usa exatamente a mesma quantidade de força que o feitiço que ele bloqueia. Roxy jogou essa sabedoria comum pela janela. Ao invocar a magia da água para se opor à magia do fogo e a magia da terra para se opor à magia do vento, ela colocou muito mais poder nelas do que no feitiço do atacante. Tudo que restou quando tudo acabou foi água e terra, criando um enorme volume de lama no chão. Em seguida, Roxy usou o feitiço combinado atoleiro. Em um instante, a lama no chão se transformou em um pântano, forçando o Peridoto a parar. Foi então que Eris atacou para matar, Ban. Nada menos do que Roxy a sábia, eu acho. Atoleiro era meu movimento característico, então você pode ser perdoado por pensar que, se eu estivesse lá, poderia ter vencido sem a necessidade de ser tão inteligente.
Você estaria errado. Se eu tivesse usado o atoleiro logo de cara, o oponente teria encontrado uma maneira de contorná-lo. Peridot não esperava que Roxy usasse o resíduo de seus contrafeitiços para atacar, e foi assim que ele acabou atolado. Não havia como eu ser tão inteligente. Mas então, quando o próximo oponente apareceu, Eris. Olhei para Eris e vi que ela estava no chão, se contorcendo. Temendo que talvez os familiares fossem realmente venenosos, corri para o lado dela. Eris ficou olhando para o espaço, totalmente extasiada. Seus dedos ainda estavam fazendo movimentos de agarrar, ainda saboreando a sensação da pelugem dos familiares. Veneno, exatamente como eu havia pensado. Animais como esses tinham um efeito curativo sobre Eris. Eles eram praticamente um tipo de remédio. Mas os remédios podem se tornar tóxicos quando tomados em excesso. Vamos fazer com que ela volte a pensar direito, disse Roxy. Um antídoto. Ou seria melhor usar magia de cura? Rude, você apalpando o peito dela sempre a deixa de pé, certo? Você não se importa? Eu me importo. Respondeu Roxy. Você nunca deve tocar o corpo de uma mulher sem consentimento. Mas o rei demônio Atolf chegará em breve. Segui o olhar de Roxy. A guarda pessoal de Atolf estava alinhada, e Muri tinha uma espécie de braseiro nos braços que ele usava para encher a área de fumaça. A luz das fogueiras iluminava a fumaça. Uma atmosfera ameaçadora encheu o espaço. Eles estavam preparando o ambiente para a entrada do rei demônio. A menos que fizéssemos algo, teríamos que lutar sem a Eris. Mas não, droga, eu tinha feito um voto de celibato, não podia ceder. Vamos lá, Rude. Quando terminar, vou deixar você tocar no meu também. Como penitência. Não, droga, não. Não devo ceder. Então, um pensamento me ocorreu. Essa é uma oferta tentadora, mas será que ela não vai acabar me dando um soco e me deixando inconsciente? Não vai ajudar se conseguirmos acordar a Eris, mas eu estiver no chão, certo? É um ponto justo, admitiu Roxy. Naquele momento, o corpo de Eris teve um espasmo. Ela olhou em volta freneticamente, com os olhos arregalados como um desenho animado. Para onde ele foi? Ela exigiu. Ele se foi. Ela parecia um pouco decepcionada, mas então, com um sobressalto, seus olhos me encontraram. Ela me encarou. Rudeus. Você está bem? Ela jogou os braços ao meu redor. Seus seios pressionaram meu peito. Eles eram tão macios. E eu nem precisei sentir nada enquanto ela estava em transe. Os picos gêmeos de Eris caíram em minhas mãos. Ok, não em minhas mãos. Eles são muito grandes. A Atolf estava apenas se divertindo um pouco. Tudo acabou rapidamente. Bem, isso é bom, disse Eris. Mas Rudeus, isso é tudo culpa sua. Você tinha que brincar sobre ser uma princesa. Eu me arrependo sinceramente, eu disse, embora não houvesse nada para se arrepender. Quero dizer, eu não sabia, não é? Como eu poderia adivinhar que o fato de me chamar de princesa faria com que eu fosse sequestrado? Um rei demônio normal sequestraria uma princesa de verdade, não um cara aleatório que se autodenomina uma. Não é? Roxy puxou a bainha do meu roupão. Rude. Eu também estava muito preocupada, disse ela. Foi muito gentil a maneira como ela disse isso. Ela até tinha me dado um "você está bem" apropriado antes. Eu sei, não se preocupe, respondi. Naquele momento, eu me senti muito feliz. Eu não estava em nenhum problema sério, mas a Eris e a Roxy estavam preocupadas comigo como se eu estivesse lutando ao lado delas. Elas superaram aquelas provações para me salvar. Acho que é assim que uma princesa se sente. Uma risada assustadora ecoou atrás de nós. Era profunda e soava distante, como se estivesse surgindo das profundezas do inferno. Ao me virar, descobri que a arena já estava encoberta pela fumaça. O sol já havia se posto e as fogueiras haviam sido apagadas, encobrindo a cena com a escuridão.
A escuridão não era absoluta. Um círculo mágico estava brilhando. Normalmente, os círculos mágicos brilhavam em azul claro, mas esse brilhava em roxo. Talvez tenham usado uma tinta especial. Talvez o efeito desse círculo mágico fosse brilhar com luz roxa. As nuvens de fumaça eram iluminadas pela luz roxa. Parecia que alguma mega celebridade estava prestes a subir no palco. Sem dizer uma palavra, Eris se levantou, com sua espada pronta. Tive apenas uma rápida visão de seu rosto, mas ela parecia absolutamente empolgada para ver o que aconteceria. Sua empolgação era um tanto contagiante. Mas não vai ser nada de especial. Apenas a idiota de antes. Uma voz ecoou pela arena. Muaa! Você conseguiu passar pela minha elite, os 4 Supremos, estacionada em Fort Necros. Você fez um ótimo trabalho para chegar até mim do outro lado. Eles não estavam estacionados em nenhum lugar em particular, eu disse silenciosamente. Mas tudo bem, não importa. Tudo faz parte do show. Atravessar o continente demoníaco e sitiar o Forte Necros. Você é realmente poderoso por ter chegado até aqui. Eu os elogio. Todos vocês são realmente dignos de serem chamados de campeões. Ei, você ouviu isso, Eris? Agora você tem um certificado oficial de campeão do Rei Demônio. Acho que também virei multiclasse por ser campeão. Princesa Campeã Rudeus. Você será recompensado. Foi quando comecei a levar as coisas a sério. Um vento aumentou dentro da arena, soprando a fumaça cada vez mais longe. Ao mesmo tempo, senti um calafrio. Nas profundezas de onde a fumaça estava sendo soprada, senti uma aura assassina e abrangente. Engoli involuntariamente. Até me perguntei o que poderia sair dali. Embora houvesse apenas um candidato. Sua recompensa. Uma forte rajada de vento soprou, dissipando a fumaça em segundos. Com um ruído, todas as fogueiras voltaram a se incendiar, iluminando fortemente a arena. No centro, havia uma mulher. Ela tinha pele azul, cabelos brancos e asas como as de um morcego. Um único chifre grosso se projetava de sua testa. Embora ela fosse um pouco mais baixa do que Eris, a armadura preta desgastada pela batalha que usava a fazia parecer maior. Ela empunhava uma grande espada que parecia pesada demais para seus braços finos. O direito de me desafiar. Diante de nós estava o Rei Demônio Imortal Atoferatof Ribak.